Olá pessoal, quinta-feira, 7 de abril de 2022, mais um programa Dia a Dia da Escola. Espero que estejam todos bem, que estejam nos acompanhando. Participe, faça pergunta, colocações. Hoje a gente tem aqui uma convidada mais que especial, uma parceira muito querida da coletiva, que é a psicóloga Márcia, que já é nossa parceira, né, Márcia? Já tivemos outros encontros aí. A Márcia vai contar um pouquinho da trajetória dela, mas já falando de assuntos bem importantes e não menos importante o que a gente vai falar hoje, que é sobre o luto. Mas antes disso, eu queria lembrar que hoje é o Dia Nacional do Combate ao Bullying. Sim, Dia Nacional do Combate ao Bullying. Precisamos pensar, repensar sobre essa questão do que é o bullying, do que é o mimimi, do que isso tem ocasionado na nossa sociedade. Não vou esticar o assunto, mas tivemos aí ontem, né, na imprensa, a aluna que foi barrada numa escola militar na Bahia porque tinha o cabelo crespo, e isso gerou uma polêmica muito grande. Então a gente tem que falar o que é essa questão do bullying mesmo, o que é o regimento interno, porque agora a justificativa é que isso fazia parte de como o aluno precisa, a aluna precisa ir para a escola, só que a gente sabe que por trás disso existem muitas coisas, as colocações que nós fazemos. Então eu acho que a gente precisa pensar, não é só criar um dia nacional, internacional, né, do bullying, da consciência do autismo, da consciência negra, se a gente continua fazendo as mesmas coisas. Não fazendo as mesmas coisas. Mas é isso, acho que fica aí pra gente pensar. Márcia, que bom que você tá aqui com a gente hoje. A gente, mais uma vez, vou brincar, o Wellington gosta de assuntos leves, mas a gente precisa levar pra escola o que realmente precisa ser discutido. Tudo bem? Tudo, muito obrigada pelo convite, né? É um prazer estar aqui com vocês e saber que eu posso contribuir de alguma forma com um pouquinho do meu conhecimento a respeito para ajudar principalmente as crianças, né, que sofrem bastante com tudo isso que está acontecendo no mundo, principalmente depois dessa pandemia. Principalmente depois da pandemia. Eu queria acreditar que depois, assim, eu espero que a gente esteja passando por ela mesmo e finalizando, né, gente? A Márcia não só em consultório, né, Márcia? A Márcia tem a vivência de escola, né? Não é, ela participa, porque eu falo que a gente só pode falar de escola quem está no chão da escola. Então não é só numa questão de formação de professor, mas todos aqueles profissionais que a gente sempre diz o quanto é importante a parceria da psicologia, da fonoaudiologia, da pedagogia, da medicina, como é importante a gente trocar, se acrescentar, se questionar, né, os caminhos, essas participações que fazem o dia da escola acontecer e para uma melhor qualidade de educação dos nossos alunos. Márcia, quando a gente fala de luto, né, e dos aspectos mesmo emocionais da criança, da perda em si, que não é só a morte de alguém, né, até porque perder, a gente vê as coisas acabarem e fazem parte da vida. Mas se a gente tivesse que definir o luto da forma mais ampla, o que seria o luto? Eu percebo assim, o que eu sinto na verdade é que o luto é uma forma da gente reviver um pouco do próprio amor que foi vivido junto com essa pessoa, né? Ou com esse serzinho que às vezes passa pela vida da gente. Mas o que eu vejo é que existe mesmo muito tabu em relação a falar sobre luto. E a gente está perdendo desde o momento que a gente nasce, né? Quando você nasce, você já perdeu o útero quentinho da mamãe ali. E a gente já nasce chorando. E a gente vai chorar muito no decorrer do nosso desenvolvimento, principalmente por causa das questões de perda. Nós não nascemos para perder, a gente não gosta de perder. E quando nós perdemos alguém muito querido, é claro que isso afeta tanto emocionalmente que nós queremos preservar as crianças. A gente não quer que eles sofram. E só que tomando a atitude de não contar ou de usar metáforas, né? Foi morar no céu, tá dormindo, foi viajar, Virou estrelinha. Então eu mesmo já ouvi criança dizer assim, o que você quer fazer? Eu quero ir lá no céu para ver o vovô, né? Quero morrer para ir pro céu para ver o vovô. Então é muito triste. Sem ter a noção do que seria isso, né? Sem ter a noção, né? Porque no imaginário da criança, o que é virar estrelinha? É ir lá pro céu e virar uma estrelinha, né? Logo no início dos meus atendimentos, assim que eu me formei, eu
por omissão da verdade. Era uma criança que precisava fazer uma cirurgia no coração. E quando a mãe a levou ao consultório, ela estava com 5 anos e o problema era, ela não confia mais em mim, né? A queixa da mãe. Porque a mãe não contou pra ela o que ela tinha de fato. Exato, o que ela ia passar. Caramba. Né? Mas Ela aí isso foi falava depois assim, da cirurgia? Isso, ela já tinha Ah, feito a tá. cirurgia, Tipo, só que a menina Ela não achou que ia confiava pro na mãe. hospital pra fazer... Ganhar um coraçãozinho, essa era a frase que a mãe usava pra ela. Você vai ganhar um Só coraçãozinho. que ela acordou entubada, cheia de ponto, com dor, nananá, e aí a mãe teve que explicar que para ganhar um coraçãozinho tinha que passar por aquilo. Exato. E ela não tinha explicado. E não existem culpados nessa história, né? Sim, porque a mãe Porque a mãe tentou... também não estava preparada. A mãe tentou fazer da melhor forma possível para não enganar a criança, mas ao mesmo tempo ela... Exato. E aí é um ponto importante dessa fala de vocês, que é aí que começa o nosso lado profissional, que eu sempre digo, né? As relações em casa familiares são uma e a nossa relação educacional é outra, né? A mãe achou a melhor forma, porque você poupa mesmo, né? Se você pudesse colocar todas as almofadas para quedas, né, do seu filho por toda a vida, qual a mãe que não faria? Por que a gente tem esse tabu de falar sobre o luto? Por que a gente tem o tabu de falar de perdas, de questões relacionadas ao nosso corpo? É uma forma de proteção? Porque assim, a gente acaba levando isso para o mundo profissional dentro da escola. A gente não fala em casa, mas nós educadores, dentro das nossas unidades escolares, não temos isso. Lá na aula de ciência, de biologia, a gente fala da semente que nasce e morre. Né? Ela nasce, cresce, dependendo do caso, reproduz e morre. Mas a gente fica sempre no mundo literalmente animal, né? Na forma mais primitiva também, né, e da plantinha. Mas a gente não leva isso para nossas questões enquanto ser humano. Que acontece a mesma coisa que a gente. É como você falou, do dia que a gente nasce, a gente já tem um dia a menos, né? A gente não tem o cartãozinho da morte, amanhã é o meu dia. Né? A gente não corre atrás dela, vamos dizer assim. Mas fato é, todos vamos. Qual é esse tabu de levar para dentro da escola? É não separar essa questão profissional da questão pessoal? Eu acredito que não tem a ver isso, mas eu acho que tem a ver até com a própria limitação de compreender o sentido da vida, sabe? De entender o porquê que se morre, né? Tanto é que muitas pessoas que perdem pessoas próximas ficam pensando, mas e se tivesse procurado um médico? E se tivesse feito uma prevenção? Como se houvesse a possibilidade de reverter o caso, né? Eu acredito que a própria não aceitação da morte é que traz essa dificuldade de se falar sobre. A mesma coisa relacionada à sexualidade, eu vejo. Porque por se tornar um tema tabu, não se pode falar muito sobre isso. Né? E aí qual é a grande consequência de não se falar sobre? A criança ter acesso a tudo isso no celular. Né? De qualquer na jeito, internet, né? É só ela teclar qualquer palavrinha lá e lá vai aparecer imagens, relatos, coisas que vão assustá-la e que vão ensiná-la de uma forma muito mais traumática. Ela vai achar que aquilo é o normal, né? E despreparada. Então, às vezes, acontece isso, é difícil falar para a criança. Encontre uma pessoa que esteja mais preparada para falar. Às vezes essas pessoas mais próximas, né, um pai, uma mãe, uma avó, não estão em condições de falar. E tudo bem, a gente tem que aceitar isso, tem que entender isso, não pode se culpar por isso. Tem que procurar alguém mais preparado para tocar no assunto com a criança. E também tem a questão do tempo da criança, né? Porque às Exato. vezes o pai fala assim, eu tenho que falar sobre esse assunto com meu filho e tal, mas se ele não fez perguntas sobre aquilo, é porque aquilo não é interessante para ele ainda, né? Por exemplo, na questão da sexualidade. Sim. Ele não despertou essa curiosidade para ele ainda. Então, às vezes, a mãe e o pai querendo prevenir um assédio, prevenir alguma coisa, acaba despertando na criança um interesse que ela ainda não tinha pensado, né? Exato. Isso acontece também. Né? E por outro lado, é aquela questão da prevenção, no sentido que isso pode acontecer em casa e a gente, como educador, não percebe quando essa criança está pedindo socorro. E aí, uma coisa da escolha mesmo do tema, até porque assim, quem é que conversou sobre isso? Se eu for lembrar enquanto aluno, quando a gente falou realmente sobre isso, né, não é nem filosoficamente falando, é biologicamente falando mesmo, né? Que nós também vamos morrer, né?
que também existe no nosso dia, até que aconteça com alguém muito próximo pra gente entender, é o momento que a gente vive, né? E o que eu percebo nas conversas com as escolas, com os profissionais, nós ligamos um modo desespero da volta presencial para a recuperação das nossas disciplinas, para a questão da alfabetização, que realmente, é claro, é um problema, isso é fato, ninguém está tirando a importância disso. Mas não se fala sobre as perdas que aconteceram em massa. A gente lutou, todo mundo junto. Foram várias vidas. É o professor que faleceu, é a família do professor que de repente faleceu, aluno que voltou para a escola sem pai e mãe, ou se voltou sem um pai ou uma mãe, e a gente de novo, né, fazendo um esforço tremendo para não falar sobre isso, né, para que as coisas fiquem assim, literalmente embaixo do tapete. Não é o momento da gente pegar e reverter isso e replanejar as nossas coisas. Eu digo emocionalmente falando, a importância de começar a construir e como levar isso para o planejamento, Márcia. Como a gente pode falar disso sem ser muito realista, porque a gente tem aquela coisa, né? Ou eu poupo demais a criança, ou eu radicalizo. Não, já vamos falar porque é para saber como que é o mundo. Esse meio termo e pela tua experiência de escola, como é que a gente pode começar a discutir isso no ambiente educacional e começar a trabalhar para que as futuras gerações, de repente, não passem por essas questões emocionais que a gente passa? Eu acredito que o ponto principal é o bom senso, sabe, Tânia? É a gente encontrar o bom senso para poder abrir espaço na escola para se falar sobre emoções, para se falar sobre o sentimento, né? Sobre as dores. Alunos me procuravam na escola já espontaneamente para falar das suas dores, né? No meio da aula, sai da aula, então você imagina uma criança que está lá tentando aprender matemática, português, história, geografia, mas tem algo dolorido dentro dela e em que momento ela vai poder falar sobre, né? Em que momento que ela vai poder se sentir acolhida, porque o que nós precisamos fazer com os sentimentos, principalmente os mais doloridos, né? Porque nós temos sentimentos de euforia, de alegria também, é o acolhimento. Então, se essa criança não sente que há um espaço de acolhimento na escola, seja numa aula de filosofia, seja com um professor que costuma ser um pouco mais afetivo, que está mais aberto a esse diálogo com as crianças, mas precisa haver esse espaço sim, porque eles precisam ser ouvidos. Né? Eles precisam. Quando você julga a indisciplina de um aluno, quando você julga uma atitude errada dele, você não sabe o que está por trás dele, daquela atitude, o que gerou, né? Quais são as dores, quais são as feridas que ele sente, que fez chegar naquele ponto de agir daquela forma, como se não houvesse empatia, como se ele não tivesse nem aí para o que o outro sente, como se ele estivesse praticando bullying, né? Falando do bullying, quer dizer, quem pratica também precisa de ajuda. Quem pratica tá gritando alguma coisa ali, né? Está pedindo socorro, né? E eu costumo dizer sempre assim, os bebês nascem todos iguais e com a mesma necessidade. Eles precisam estar de barriguinha cheia, sem dor e limpos. Por que eles mudam tanto? Né? Por que as crianças mudam tanto? Por que elas agem de formas tão diferentes e às vezes de maneiras tão que a gente julga inadequada, né? O que é esse inadequado? É um pedido de socorro, é mostrando assim, alguma coisa não está bem comigo. E aí, né, essas crianças que perderam um avô, que perderam um pai, que perderam um professor, em que momento que elas viveram essa dor delas? Teve até um caso aqui, né, da filha do menino que trabalhava aqui, que ela falou assim, todas as minhas professoras morreram, ela perdeu 2 professoras para Covid. Uma professora morreu, a outra morreu também. Né? Assim, por que só as minhas professoras morrem? Uma coisa assim. Sim, que ele tinha comentado. Veio o questionamento, né? Por que as minhas professoras, todas as minhas professoras estão morrendo, né? E já vem inclusive esse sentimento aí, será que eu tenho parcela de culpa nisso? Exato, a criança começa assim, eu fui culpada? Será que eu matei a professora? E até a forma de abordar, por exemplo, uma coisa que eu prestava muita atenção no auge mesmo da pandemia, é a gente classificando a forma com que a gente falava sobre isso, né, o invisível. Quer dizer, tem criança que não quer a máscara, mas tem criança que não quer tirar a máscara por esse bendito invisível que está por aí. Quer dizer, a forma com que a gente fala da realidade, como você colocou que é importante, falar das emoções.
eu acho que a gente tem que prestar atenção, porque quando a gente não fala com a criança, com o aluno no geral, né? A gente está falando não só da infância, a gente está falando da adolescência, que é uma fase também muito complicada, né? É difícil pra gente com 15, 16 anos também olhar pro lado e falar, cadê meu pai e minha mãe? Às vezes tem pai e mãe aí, eu conheço casos que esse adolescente perdeu no prazo de 2, 3 dias. É um baque, né? Eu não perdi um objeto, eu perdi os meus, meus pilares, minha base, né? Mas eu vejo que assim, nós não temos o hábito, né? Nós temos que nos manter, né, forte o tempo todo, aquela... nada me afeta, porque parece que você cria dentro da escola uma esfera de que eu preciso ter o domínio o tempo todo. Então acho que a gente tem que pensar também quais as trocas que a gente faz entre a gente enquanto profissional. O quanto eu ouço o outro, né? O quanto as minhas discussões em sala de professores, por exemplo, dá abertura para que eu perceba que o outro não está bem, que também não foi fácil para ele. Eu não sei se eu estou errada, mas a impressão que eu tenho é que muitas vezes a gente usa esse bloqueio até por defesa, né? Sim, é para não tentar passar uma imagem de fragilidade, né? A gente tem uma tendência a não mostrar a nossa fragilidade. E como a gente também já estava falando isso, entender claramente que tudo chega a um fim, né? Que todos nós vamos chegar a um fim um dia. Então, que a nossa passagem, que esse período seja bom, seja leve, seja de acolhimento, seja de trocas, né? Porque é isso que precisa. Numa simples atividade, sabe? Num planejamento, você fazer papeizinhos, escrito algumas ações. Qual foi o seu dia, qual foi a sua maior alegria? Qual foi o lugar que você mais gostou de passear? Né? Qual foi o teu aniversário mais marcante? Uma vez, num papelzinho desse, um aluno de 5º ano, ele abriu e o dele era: qual foi o Natal mais marcante na tua vida, né? Ele falou: nenhum. Né? Então você Forte. ouve um nenhum, você fala: oi, né? Como Bem, assim? bem forte pela Como assim sociedade nenhum, que é, né? Não, nenhum. Mas e o último aí, como é que foi? Vai, deve ter acontecido alguma coisa bacana aí e tal. Não foi legal, não foi bom, nem quero falar sobre isso. Né? Então, e uma dinâmica de sala de aula, estava todo mundo dando a sua contribuição, tendo a sua participação. Então, às vezes é só dar um estímulo para que isso venha, para que a emoção venha, para que o sentimento venha. E é claro, Tânia, a gente já sabe por A mais B, né, dentro dos nossos cursos de inteligência emocional, que o QI é importante, o cognitivo é importante, Exatamente. sim, mas o emocional, E ele a gente... é muito mais. E essas grandes tragédias, essas coisas que nem a gente teve um grande impacto social, sei lá, desde 2001, quando a gente teve lá o World Trade Center, que abalou aí, todo mundo lembra onde estava no dia do World Trade Center, né? Marcou. E aí outros fatos que são grandes tragédias que vão acontecendo. Agora, a questão da Covid, a guerra, isso, aquilo, enchentes que acontecem, desastre natural, essas coisas todas. Essas grandes tragédias, elas podem ser um gancho para a escola começar a lidar com essas questões, ou o trabalho feito no dia a dia, ele é mais produtivo? Ou, de repente, a escola não sabe por onde começar, de repente começar a falar a partir de um gancho desse, de grande impacto social. Eu acredito, assim, ó, a nossa BNCC está falando que a gente tem que dar um olharzinho, jogar o nosso holoforte para essas emoções, né? Aham. E de concreto, Sim. o que as escolas estão fazendo para trabalharem essas emoções? Então, existem algumas metodologias que a gente sabe que existem aí no mercado para trabalhar a inteligência emocional, para trabalhar... As escolas, né? Isso, exato, né? Mas parece-me também que é meio engessado o negócio, né? Ó, segue a cartilinha ali, segue a cartilinha que você vai conseguir chegar lá. Verdade. E eu, sinceramente, eu não sei se é esse o caminho. É eficiente? Pode ser, acho que até um certo ponto Pode ser um ajuda, ponto de partida, melhor né? do que nada, né? Eu acho que pode ser um acredito que ponto de partida, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Exato. Mas o que eu vejo é que o ser humano precisa de ajuda, né? Os professores precisam de ajuda, os pais precisam de ajuda. Tem muitos pais que se culpam por erros ou por perceberem que o filho está
sabe, saindo um pouquinho da linha, não existem culpados, né? A filho não vem com manual de instrução, então a gente aprende a ser pai e mãe sendo pai e mãe. Né? Sendo, exatamente. Porque aí tem o cara que quer ser o pai, mas não quer ser o pai. É o parceiro, é o amigo. E isso é o professor também, né? Sem dúvida. Não é só o pai e a mãe, é que eu falo, Quem nunca quis se espelhou no essa professor? questão, exatamente, é a questão do educar. O que é o educar, né? O educar tem limite, porque quando a gente fala desse luto, das grandes tragédias, para uma criança, para um adolescente, uma grande tragédia é a separação de um pai e da mãe. Exatamente. Né? É ali dentro de casa, é pequenininho, duas crianças. Aí faz mais sentido, né? A grande tragédia é mudar de escola, a grande tragédia é mudar de bairro, a grande tragédia é ter que mudar de um país por conta da profissão do pai e da mãe. Para as nossas emoções, a gente fala assim, fez tempestade na tampa da Coca-Cola, né? Mas é difícil quando você julga a emoção do outro, o que o outro sente. Porque pra mim, eu já falei isso várias vezes, a vida inteira, se alguém me chamasse de gorda, Márcia, pô, cara, isso nunca foi um problema pra mim. Como diz uma amiga minha, você só tá constatando uma realidade. Não, mas é porque assim, não foi mesmo. Pra mim nunca foi um problema. Mas eu não posso falar pro outro. Claro, eu não posso falar pro outro, você tá por causa disso. Gente, mas não é assim, né? Porque às vezes pra aquela criança, ou pra aquele adulto, pra aquela pessoa, aquele mínimo detalhe ali é onde machuca. E é a grande tragédia, né? Eu sei que existe uma tragédia de ordem maior, quando a gente fala de uma pandemia, quando a gente fala de uma guerra, quando a gente fala de um acidente, né, que comove todo mundo, quando você fala de um time de futebol que morreu num voo, estudantes no ônibus voltando de uma universidade. Claro que essas coisas são tragédias que movem, de repente, uma cidade, um país e tudo mais. Mas quando a gente pensa nessas questões cotidianas e que a gente coloca só o acadêmico prático e a gente precisa ter 50 minutos porque eu tenho um planejamento a cumprir, quando a gente olha para essa geração que não sabe ouvir um não, que não sabe conversar, a gente falou isso há 2, 3 programas atrás, quando uma criança, né, de 13 anos saca uma faca e machuca a sua colega de classe, quando a criança de 10 anos mata o tio, por relato que simplesmente ele levou uma bronca, isso a gente vai passando de geração para geração, né? O menino não pode chorar, ele tem que ser forte, a mãe não tem sentimento, ela tem que viver única e exclusivamente para aquela maternidade, como se ela não se cansasse, como se ela não se irritasse. Esses dias uma atriz, eu não lembro qual delas agora, porque fervilhou isso, mas disse que amava os filhos, mas não gostava de ser mãe. E quando você vê na íntegra, quando você vê a chamada, você fala, putz, coisa impactante. Mas quando você lê na íntegra o que ela quis dizer, em momento nenhum ela disse que não gosta da maternidade, mas esse cansaço, essa coisa que tem hora, que todo mundo acha bonitinho, mas é você que está em casa, né? É como a gente fala da família que tem uma pessoa com síndrome de Down, um cadeirante, é tudo muito no primeiro tempo, no segundo você assume sozinho. É falar dessas emoções, é contextualizar isso no âmbito educacional. Eu acho que a gente coloca muito essa responsabilidade para os pais, mas a gente acaba não vivenciando isso num ambiente que é totalmente profissional e deveria ter as parcerias, até para a gente colocar isso ativo, né? Inclusive os professores, né? Eles não mostram que eles são seres humanos também. Que eles também têm pedestal, né? Exato, né? Então, assim, é pecado mostrar a sua fragilidade, né? É errado mostrar que você também tem sentimento, que você pode estar num dia não muito bom. E os pais também têm essa limitação, eles também têm essa dificuldade. Por isso que quando se trata de falar de luto, né, para uma criança, não, ele não pode mostrar, né? Eu não vou ficar chorando na frente dele. Já ouvi isso várias vezes. Por que não vai chorar na frente dele? Chora junto com ele. Abraça ele, né? A dor é igual, os dois estão sentindo. Mas eu não vou jamais saber qual é o tamanho dessa dor que ele tem, assim como ele não vai saber qual é o tamanho da minha. Então, isso é necessário, é ser transparente, é estar junto, sabe? É viver junto esses sentimentos, essas emoções, para que a criança possa se fortalecer, porque o cognitivo dela está sendo trabalhado. Para gerar essa confiança, né? Porque ele vai confiar que o pai, a mãe, o avô, o
tio, a professora, o adulto que está perto dele ali vai acolhê-lo, né? Sim, e a escola também precisa saber, né, Tânia? Não dá quando pra gente acontece. colocar, né, isso, eu sinto muito, mas a aula continua, né? Isso. Eu sinto exato. muito, eu sei que você passou. Aliás, eu acho que a gente também precisa tomar cuidado com isso, né? Aham. Quando o outro vem falar da dor dele, e você, eu sei o que é isso. Uhum. Ou eu imagino que seja isso. Olha, Eu eu não posso. entendo o que você está Não, passando, eu não mas entendo. Não entendo. fica aqui no cantinho, né? Exato. Eu vi meus primos, seja de um lado ou do outro, ou enterrarem o pai, ou enterrarem a mãe. Em momento nenhum eu posso chegar e falar assim, eu sei que você está passando. Eu não sei. sabe. Graças a Deus, os meus dois estão em casa, bem protegidos lá, e estão aí. Faz 82 anos, sábado agora, meu pai. Então eu posso estar solidário à sua dor, eu posso estender o meu Eu ombro, estou aqui eu se você posso precisar aprender de ouvido, mim. mas essa coisa que a gente tem, eu sei o que você está passando, é o que nos torna muitas vezes simplesmente doadores de coisas e não de momentos. Eu não sei o que é passar fome, não sei. Então fica fácil eu simplesmente tirar aquele dinheiro e oferecer para alguém que está com fome e achar que eu ganhei o céu. Eu não resolvi o problema, eu simplesmente amenizei uma situação. E acontece essa questão da emoção, por isso que eu falo, não dá para dizer, eu me comovo com a sua dor, né? Mas a aula tem que continuar. O que tem que continuar? Né? Quem é que disse, né, que tem que continuar? E se discutir essa questão emocional também não é aula, Então, né? Não quem faz é que parte disse que da não dá aula. para elencar tudo isso? E precisa, né, gente? Né? E Porque precisa, se eu tô falando de uma plantinha que nasce, cresce, reproduz e morre, e eu tive um ser humano que fez parte da minha vida, que nasceu, cresceu, se reproduz e morreu, por que não trazer essa pessoa aqui para cá? Como ela foi para sua vida? Foi importante para você? Que lembrança que você tem dela? O que ela vai deixar de legal para você? Que é outra coisa interessante, né? Nós não falamos dos nossos que foram, né? A gente estiver cheio de ressalva, eu não converso porque ele é filho, eu não converso porque ele é... A gente mata essa pessoa duas vezes, né? A gente mata essa pessoa duas vezes, porque a gente não quer falar sobre a pessoa. Porque falar sobre a pessoa me causa... Mas eu volto sempre naquela coisa... Mas é uma questão da nossa sociedade. Mas por que a também, gente né? não fala disso? É. Só que linkando com essas coisas de perdas, e por que a gente tem que tomar muito cuidado? Primeiro que eu acho assim, aí você me corrija, né? A gente está falando de pedagoga para psicóloga. Quando a gente fala da questão pré-operacional, que o próprio Piaget fala, né? Que é aquele momento que a criança imagina, que ela idealiza, que ela imita. Quando a gente fala para uma criança, foi viajar, ela está achando que isso tem um infinito, ele volta. Sim. Né? Ou E então ela vai fazer aquela relação, né? Ele foi viajar. Aí quando a família, nós vamos viajar. A gente não vai voltar nunca mais. Nunca mais. Então, mas antes como disso assim, eu tá tenho aquela dormindo, ideia né? de que é uma brincadeira, que é imaginação. É. Né? É a história dos desenhos. Porque ele pode fazer essa relação, né? Pode. O meu avô foi viajar e nunca mais voltou. Não quero viajar, não quero virar estrela, não gosto mais de estrela. Não tal. quero viajar, porque eu não vou voltar ou nunca então mais. vai ao velório ver lá de olhinho fechado, como ele tá dormindo. Isso, aí a ele pessoa nunca mais vai querer dormir na Não vida dorme. dele. E mesmo... Eu brinco, meu pai tinha uma coisa assim, meu pai não podia ver ninguém dormir. Ele acordava todo mundo. Se ele visse uma pessoa dormir, ele acordava a pessoa. Não sei se era algum trauma que ele tinha, mas ele acordava todo mundo. Ele era o primeiro a acordar e ele acordava todo mundo. Ele não podia Não ver quero ninguém. ninguém dormindo Eu não depois quero- de mim, comigo acordado. Exato, e ele foi o primeiro a ir embora. Olha só, gente. Ele foi o primeiro, né? E aí, quando a gente fala dessa questão mesmo, e a gente, por isso que eu falo que a gente tem que prestar muita atenção na constituição dessa fala, por isso que eu falei, me corrija se eu... Porque os próprios desenhos, por exemplo, o Pica-Pau morreu 500 vezes, né? E todo desenho ele morria e ressuscitava. Aham. Aí Você sai imagina a que alminha, é né? isso. Aquele desenho, o pica-pau tá lá, cai, aí sai a alminha, daqui a pouco a alminha volta, né? Aham. E a gente precisa falar do mundo real e do mundo fictício. Mas mais do que isso, essa questão da perda, que eu acho que é uma coisa que a gente vivencia muito nessa geração, eu falo que a gente peca muito criando os filhos naquele... eu dou porque eu não tive. Eu muitas vezes me pergunto o que você realmente não teve que tanto você oferta, né? E tem algumas outras coisas de ordem física que a gente não presta atenção. E falar de perdas, e falar de que você não vai ganhar sempre, aquele pai que deixa sempre ganhar no jogo, a mãe que sempre deixa ganhar no jogo porque é pequeno. Você sabe que, assim,
a gente não leva em consideração, mas anos de escola faz a gente vivenciar coisas assim, que você fala, não, isso realmente dá um livre. Um aluno que saiu da fralda e não ia ao banheiro fazer cocô, de jeito nenhum. Aqui já estava virando um problema, Márcia. Até que depois de várias conversas, de várias tentativas, ele solta que ele não vai porque ele está perdendo um pedaço dele. Ou seja, ele não queria fazer porque aquilo era dele. Coisas que a gente não leva em consideração, né, nessas questões todas o que envolve o perder, a finitude, que a gente precisa prestar mais atenção, até para que a gente se permita errar. Porque se esbarra em tanta coisa. O fato de você não poder errar, o fato de você ser o tempo todo o cara que sabe tudo, né, o professor, que o aluno faz uma pergunta e você tem que responder sobre tudo e sobre todas as coisas. Isso esbarra no luto também, isso esbarra na perda, isso esbarra Porque na o dia que construção dá errado, ele não da sabe formação, exato. O adolescente que não sabe ouvir não, a gente fala tanto do adolescente que não sabe ouvir não, que aliás é isso uma coisa que eu achei interessante de comentar. Aquela coisa de que eu acho que eu vou cedendo para a criança, né, porque ela é pequena, porque... E aí com 14, 15 anos eu acho que meu filho tem que entender quando eu falo não. Tarde o que demais. você tem para dizer para os pais e para os professores? Porque existe isso, né? Existe. A gente acha que num botão de clique lá, que em algum momento na gente, a gente vai entender por ordem do universo que agora eu tenho que fazer diferente. Não vai, não dá, gente. Nós somos resultados do que nós vivenciamos, né? Então não tem como. Às vezes eu falo para os meus clientes, você está com quantos anos mesmo? 30. Então durante 30 você aprendeu a ser assim. Você quer mudar assim, ó? De um dia pra noite, né? Não dá, é demorado mesmo. Ah, mas não tá dando mais. Nós somos resultados do que nós vivemos. Então dá para mudar sim. Só que assim, os pais precisam pensar muito no que é o não na vida de uma criança, sabe? Eles sempre olham como eu não estou amando meu filho, se eu não der eu estou pecando, se eu não der eu estou errado. E tá tudo errado, né? A criança, ela tem que vivenciar essas frustrações, essas perdas, esse sentimento de, puxa, não é do jeito que eu queria. Não é agora. Não é agora, né? Eu esses dias assisti um vídeo que eu achei muito engraçadinho na internet, não sei se vocês viram, de um professor que ele fala, olha, em vez de fazer a chamada, em vez de responder presente, vocês vão responder as frases que vocês mais ouvem das mães. Eu achei o máximo, né? Que os filhos falavam assim, sai desse celular, né? Falava o nome da criança e a criança falava, na volta eu compro, sabe? Então foram várias frases que eu falei, é isso, sabe? Não faz mal que você tá falando não faz mal que você tá dando uma bronca, não faz mal que você tá chamando a atenção, porque você é o adulto da relação, você está no controle. Teu filho não viveu o que você viveu, ele não sabe nada da vida ainda. Você sabe o que é melhor para ele. E quando você ensina desde pequeno, olha, agora é hora, agora não é, isso pode, isso não pode, você também já está facilitando a ida dele para a escola. Sim. Porque lá na escola tem horário para entrar, tem horário para fazer lição, Ele tem já horário chega para... preparado, né? Exato, sabe? Se ele ouviu isso lá em casa, se ele foi disciplinado em casa, lá na escola ele vai acatar direitinho os horários, os combinados, e ele vai ser um aluno disciplinado. Agora, se isso não existe dentro de casa, Aí é vai claro... começar a ter problema, né? Gente, ele acha que o mundo é assim, porque ele foi ensinado assim, então ele acredita que o mundo Ele vai chegou dizer com sim 5 para anos de ele. idade assim, da minha vida toda foi assim, por que agora aqui é Como diferente? permissivo, que né? mudar. É aquela coisa de hoje eu dou porque é barato e quando ele me cobra algo caro eu não consigo dar e ele se sente frustrado e as relações se tumultuam. As coisas são na devida proporção, né? Ele não tem noção de preço quando ele tem 3 anos. Não. Ele sabe que tudo que ele pediu foi dado. Eu lembro na onda daquela loja de R$1,99, né? Meu Deus do céu. É assim, todo dia se tinha alguma coisa porque era R$1,99. Eu comentava isso na reunião. Quando chegar uma certa idade que a gente pedir algo que não vai custar R$1,99, como é que vai ser essa relação? Sim. E aí eu faço outra pergunta para você. A gente pensa isso na esfera pai e mãe. É preciso dizer não, é preciso ter limite, amor diz não, né? Porque é sofrível quando você ouve um não e de repente te leva a ter que fazer coisas que são muito mais agressivas, né, do que simplesmente emburrar, como dar uma facada em alguém, né? Mas eu percebo, e isso aí não tem jeito, principalmente nas escolas particulares, nós também cometemos um grande erro, que é não conversar sobre isso com os pais por medo de perder os nossos alunos, né? Aquela coisa, literalmente, de uma educação que virou um produto. Muitas vezes nós, escola, somos omissos dentro, né, nessa relação, de que eu não digo
que meu aluno está precisando desse limite, ou que esse pai precisa olhar, trabalhar, e não digo nem colocar responsabilidade, viu? Porque esse negócio de falar que o seu filho está dando problema, isso para mim é a coisa mais antiprofissional que existe, porque se o aluno está matriculado na escola, isso é uma parceria. É claro que dada a função de cada um, mas é preciso que a gente converse sobre isso. Isso também é importante, né, Márcia? Porque a gente se coloca numa posição de o problema não é meu e eu estou cumprindo só essa questão. Mas nós estamos falando de uma formação. Eu fico muito preocupada com essa história de escola que diz o pai educa e a escola ensina, somente daquele aluno que passa das 7 da manhã às 7 da noite, como se a gente fosse fazer isso que a gente acabou de falar, né? Eu clico um botão e agora você vai ser isso. Essas relações com os pais, você trabalhando em escola. Sim. Quanto é importante, na sua visão, que essas coisas sejam faladas, discutidas, orientadas? Eu sempre acreditei que o pai, quando ele escolhe a escola que ele vai deixar o filho dele, ele escolheu porque alguma coisa bateu no coraçãozinho dele e falou, é aqui que eu quero deixar, é aqui que eu confio, é com elas que eu quero dividir a educação do meu filho. Então, a partir desse momento, a gente tem que ser muito transparente, muito verdadeiro com os pais, sabe? Eu sempre acreditei muito nessa relação de verdade, de confiança. Porque nem sempre eles vão querer ouvir o que a gente observou. Porque se a criança passa um bom tempo dentro da escola, é o professor que acaba tendo esse olhar mais específico e percebendo que alguma coisinha ali não tá bacana e que pode ser melhorada. E aí eu vou me calar porque de repente eu falo para esse pai que eu preciso da ajuda dele, aí eu tenho medo dele ir embora ou dele me julgar, né? Jamais isso deve acontecer. Porque se eu sou responsável também pela educação daquela criança, né? Se eu quero ver aquele menino lá no futuro e falar, caramba, ó, foi aluno nosso, né? Que legal que a gente participou disso e ver a pessoinha se dando super bem lá. Então, se eu faço parte dessa educação, eu tenho que realmente abraçar essa educação, no sentido mais amplo que existe, sabe? E ajudar esses pais também. Porque eles também estão atarefados, eles também estão sobrecarregados, eles também têm os conflitos, as dores deles, as feridas deles, às vezes conflito dentro da própria família, não está nem olhando para aquela criança. E às vezes o professor acaba sendo esse pajem, né? Esse cuidador. Então, quando existe essa parceria, tudo flui. Até no sentido de repente, pegar no pé da criança mesmo. Porque quando o pai está ali do seu lado, ele fala, ó, pode pegar no pé dele aí, hein? Que lá em casa eu também vou pegar firme. E a gente vê que a coisa acontece, né? As coisas vão acontecendo e vão melhorando. Porque o que nós temos em comum, gente, o que é melhor para ele. Né? Se ele estando bem, o pai vai estar feliz, a professora vai estar contente porque ele vai estar produzindo ali dentro da sala de aula e a gente sabe que contribuiu de forma positiva para esse menino crescer e se transformar num homem, num cidadão do bem. Né? A verdade sempre, sempre, jamais devemos omitir, mesmo que seja uma impressão, é melhor errar pelo excesso do que pela falta. Olha, eu estou sentindo que tem, avaliou, não tem, ai, maravilha, não tem nada, ainda bem que foi só uma impressão minha, né? Mas assim, não deixar de falar jamais, porque a confiança, uma né? questão que o pessoal está colocando aqui é que, por exemplo, quando a escola vai abordar essas questões emocionais ou a questão específica do luto e bate de frente com as crenças da família. E aí como é que contorna essa situação? Porque às vezes uma família que é materialista não acredita em vida após a morte. Ou uma família que acredita numa vida após a morte. E a escola vai fazer uma abordagem mais no campo da psicologia. Um campo mais emocional, mais científico, mais técnico. Sim, né? sim. E aí o pessoal está perguntando aqui, como é que a escola faz essa abordagem sem entrar em conflito com a visão religiosa das famílias? Então, eu acredito numa escola que fale sobre perda, que fale sobre morte, que fale sobre luto, que fale como trabalhar essa dor do luto. Não se vai morrer e vai pro céu, se vai morrer, vai ressuscitar, se vai ter uma outra vida. Mas aí, por exemplo, você né? está fazendo uma abordagem técnica. As pessoas nascem, crescem, morrem e, ok, a vida tem uma finitude. Sim. Mas, de repente, aquele pai, aquela mãe vai achar, você está ensinando meu filho que a vida acaba. E a vida não acaba, né? Às vezes Pode a pessoa acontecer. tem uma visão mais ignorante da coisa. Pode acontecer. Né?
E aí, como é que a escola lida com isso, né? Então, justamente porque se existe essa parceria, ou Patrícia, eu acredito que a coisa possa fluir, né? Aham. Porque a gente tem até aqui para ir. Eu não posso avançar naquilo, na cultura, na religião, Entendi. na crença da família, né? Então, a partir do momento que essa família tá junto comigo, eu vou explicar para ela como que eu abordei esse assunto, Entendi. como que foi esclarecido na sala, quais foram as dúvidas que surgiram. Agora, em relação à religiosidade, cabe a cada família Tem passar, sua conversar, isso. Mas aí, por exemplo, a escola lidar com essas questões. Às vezes a família não vai achar que a escola está abordando uma questão religiosa, porque para muita gente Eu acho lidar que com luto é uma questão religiosa, né? E sim. porque envolve todo um aspecto religioso. Será que não é por isso, muitas vezes, ou esse é um dos motivos que às vezes a escola se esquiva de lidar com isso, ou você acha que não? Eu não acredito, eu não quero acreditar que seja isso não, sabe? Aham. Porque eu acho que aí a gente acaba limitando, né? Eu entendo que tudo aquilo que vai nos fazer bem tem que ser dito, tem que ser conversado, E até sabe? a gente tem que pensar numa coisa, né, gente? Existe uma legislação. Uma coisa é quando o pai escolhe uma escola católica, quando o pai escolhe uma escola islâmica, ou seja, isso vai ser discutido e ele tem que entender. Sim. Eu não posso ser de uma religião A e colocar na outra e querer mudar porque o regimento está ali. Exato. A gente sabe que vai ter uma aula de religião e acabou. Quando a gente fala de uma escola laica, né, que não promove aulas de religião, de uma religião, né, porque falar de religião não há problema, desde que não haja imposição. Só que a gente tem que lembrar que a gente tem uma Constituição que respeita todas as religiões. A gente tem que falar de uma forma científica, porque na verdade, assim, por mais que eu tenha uma crença, o que me move é a minha fé. Eu não posso afirmar, você vai morar no céu. Você já foi pro céu? Você tem lembrança de como é o céu? Como é que, olha, vai pro céu? Onde é esse céu? Então a gente tem que, eu acho que tem que ser sempre aquele passo para trás que a gente sempre fala. É como você apresenta a sua escola, quais são os valores da sua escola, qual é o regimento da sua escola e qual é o objetivo de ser humano, de cidadão que você tem dentro daquela escola. Porque assim, o pai não pode encontrar uma escola só porque é perto de casa, só porque ela é mais barata. As coisas precisam ser claras. Entender E a o gente pedagógico vai. exatamente. Então não tem como não falar de morte se isso faz parte de todo ser, né, vivo que existe nesse planeta. Exato. Né? Esse planeta está ameaçado, né? A gente está sentado em cima de uma panela de pressão de, como eu sempre falo, a gente está conversando aqui e o louco uma hora pode apertar alguma coisa que não deveria. Então assim, isso existe. Sim. Né? Eu acho que a gente não pode, por isso que eu te perguntei, acho pertinente. Eu sei que a gente vive sempre em cima daquela corda. O que a gente precisa é se posicionar. Exatamente por conta das questões que estão no nosso mundo. Exato. Mas é como cai a questão da sexualidade, é como cai a questão do luto, da morte. Tudo é Essas politizado. coisas. Exato. O que eu acho que a gente precisa fazer, e eu vou Todo acreditar assim. mundo acha que isso está interferindo na sua visão de mundo e está interferindo na sua liberdade. Então, mas é isso que eu tô falando. É assim, ó. O que é profissional? É a mesma coisa do médico chegar pra hoje dentro da medicina.
mas que vai apertar o play e vai assistir. Então a gente precisa reproduzir. Eu acho que é essa questão da emoção. Quebrar o tabu de quem procura psicólogo é louco, né, Márcia? Ai, chega, né? Já foi. De que é preciso, né, falar sobre as emoções e de repente é num consultório, sim. A gente fala tanto em meditação e yoga, isso é bobeira. Não, nós precisamos silenciar a nossa Acalmar a mente, mente, né? sabe, aprender a respirar. E por que não conversando numa terapia, né, dividindo isso com alguém que além de acolher, né, porque existe a questão da psicologia, o acolhimento, mas alguém que vai te conduzir de uma forma profissional, de que vai falar de coisas que vão realmente não te dar muletas, mas te dar base para que você supere isso. Por que não conversar entre a gente? A gente precisa pensar sobre essas coisas. E promover o autoconhecimento, que é a base de tudo, né? Quanto mais você se conhece, mais você aprende a lidar com os seus monstros, né? E diminuí-los, porque se você alimenta, eles viram enormes, aí te dominam. Então é estar no controle, mas é um controle saudável, sabe? Não é aquele controle de querer ter o controle da situação, mas estar no controle do meu eu, né? Como diz o Cury lá, ser o gestor, né, da sua história, ser o protagonista, né? E a gente precisa tomar cuidado, a Márcia citou, eu acabei não falando, mas eu vou reforçar o que eu falo isso em todas as áreas. A gente tem que tomar muito cuidado quando a gente adquire um material, pelo material, e acha que ele vai fazer milagre. Seja ele, inclusive, nessa questão emocional, escolas, né, de inteligência emocional. Gente, tudo é válido desde que você pegue esse material, porque afinal de contas, eu sempre digo, alguém sentou, alguém pesquisou, alguém estudou, alguém avaliou, só que foi o que a Márcia acabou de falar, sobre a ótica do que ele vivencia, dentro das limitações que ele fez isso. Eu preciso pegar aquele conteúdo, olhar para a minha sala de aula, olhar para a minha escola e fazer aquilo acontecer na realidade que eu tenho. Porque o cara que produziu aquele material não está na sua escola, né? Exatamente. Não está na sua realidade. Ele estudou, ele foi. Como a gente faz, né? Se eu falei que eu acabei de vivenciar montando um curso de fase de desenvolvimento, não dá mais para você pegar a sua Piaget e você não pegar Valon, Vygotsky. Eu preciso olhar, eu preciso tentar chegar próximo da sensibilidade, por exemplo, de uma Maria Montessori. Mas não exatamente que ela viveu ali, porque eu não estava lá. Mas esse olhar humano e ao mesmo tempo tão profissional que ela teve para aquilo, porque ela pesquisou, né, não foi como você fez esses anos todos. Você tem uma escola de paz que você intitula como escola de paz, né, Márcia? Sim, sim. E isso não quer dizer que a Márcia vai chegar lá, vem cá, ó, pega um caderninho, né? Eu vou te ensinar a Vou ser te pai e ensinar, mãe. te dar o caminho das pedras. Exatamente. Tá. E eu acho que assim, quando a gente fala dessa questão de paz também, isso é um papel primordial de um psicólogo dentro da escola. Como é que a gente aborda isso nas reuniões de paz, né, Márcia? Sim. Você não vai dar, como você acabou de falar, o caminho das pedras. Mas quando você convida o outro a refletir, você já traz essa família para a escola, não é isso? Trabalhar a escola de paz é trabalhar com os pais, o como ser pai, né? E como ele era enquanto criança. Porque a gente só consegue entender o verdadeiro mundo dos filhos quando a gente se coloca no papel deles também. Porque a gente esquece, né? Quando a gente era criança. Não, a gente esquece. Até Quando porque a você gente fala. teve um outro mundo, uma outra vivência. Sim, que Eles- também não cabe mais no dia de hoje. Exato. Né? Porque no meu tempo, né, a tia da cartilha, né? No meu tempo, a gente alfabetizava com a cartilha. Agora, né? E aí vocês falam uma E aí, coisa e aí importante. essa questão dos pais, né, que você estava falando, Márcia, que aí o pai vai olhar para o filho, se colocando no lugar do filho, dentro desse mundo que a gente Sim. está agora, né? E isso é tão interessante, Patrícia, porque quando você faz uma dinâmica assim, em que eles têm que recordar de uma fase da vida deles que foi marcante e que ensinou algo para o futuro, é muito legal você ver as histórias que vêm. É muito bacana, sabe? Teve não sei se vocês me permitem contar. Claro, pode. Teve uma dinâmica que eu fiz num colégio, então nós colocamos cheirinhos nos algodões, fiz uma sensibilização e os pais tinham que cheirar, né? E aí o pai, ele cheirou, depois ele falou, eu preciso falar sobre isso. Eu falei, fala. Ele falou assim, nossa, olha, eu peguei bala de hortelã, o cheiro é hortelã. Eu me vi dentro do carro do meu pai, num Fusca, no banco de trás com a minha irmã, meu pai e minha mãe na frente, a gente descendo pra praia, só que meu pai comprava bala de morango pra nós e de hortelã pra eles, porque era ardida, a gente não comia bala de hortelã. Mas
cheiro. E ele dava de hortelã para nós e a de hortelã para eles, né? E dava de morango pra gente. E a hora que eu senti esse cheiro, eu me transportei para dentro do carro do Porque meu pai. ele não chupava a bala de hortelã, mas ele sentiu o cheiro, né? Exato. Caramba. Aí, né, quando ele traz isso, que vem repleto de emoção junto, porque vem de uma lembrança de um momento bacana que ele viveu lá, a gente volta assim, quais são as lembranças que você está criando do seu filho hoje? O que ele vai lembrar daqui pra frente. Então, Né? aí eu vou trazer aquilo que essa mesma E aí vivência. a gente volta lá no tema do nossa discussão, né? Quando você se for, o que seu filho vai lembrar de você, né? Mas isso a gente tem que lembrar que não é só como pais, enquanto profissionais. Porque a gente também tem que se colocar na posição de quando você era aluno. Quais são as lembranças que você tem da escola? Como tem? Quantas vezes o nosso maior trauma não vem dentro de casa e pode vir de uma experiência na escola? Sim. Então a gente precisa se perguntar, enquanto professores, enquanto professoras, diretores, coordenadores, quais são as lembranças que você traz daquela época? Geralmente eu começo aula, palestra, dizendo assim, quanto tempo de escola você tem? É quase que unânime todo mundo dizer, eu tenho 10 anos, eu tenho 30 anos, e eu brinco. Eu não, eu tenho 45. Aí todo mundo dá uma olhada e fala assim, então, eu tive minha fase de aluno e eu tenho a minha fase de professora. Ou seja, eu estou no ambiente de escola quase o tempo que eu estou dentro de família. Então assim, qual é o meu maior trauma? O que eu não como? Por trauma mesmo, canjica até hoje por causa da escola. Então a gente tem que se perguntar, a gente não é só o pai, né? Essa situação. Como que você quer ser lembrado pelo seu aluno, mas não é um professor bacana. Mas assim, naquela hora que ele diz, Eu quero não, mas eu digo que assim, sou bacana. bacana pelo bacana, né? Não é essa coisa disso. Eu digo assim, é aquele cara que lá numa periferia disse que queria ser médico e você não jogou um balde de água, porque isso é luto também. Isso é matar alguma coisa. É dizer, meu amigo, não vai fazer medicina, porque olha, Eu já ouvi, não, é eu já você ouvi na colocar, escola, né? eu não vou trabalhar com esse pessoal porque eles são sem futuro. Então, a gente tem que Só pensar, que né? tá carimbando já. Exato, isso é matar, né? Pode perguntar para os meus sem futuro que estão aí. Não, mas é isso, a gente tem que pensar, que por isso que eu falei que o tema não é só da morte, apesar que a gente precisa falar assim que a vida é finita, até porque a gente tem que pensar na qualidade de vida das nossas crianças, dos nossos adolescentes que se perdem muitas vezes, porque nós não nos voltamos a eles, nós esquecemos esse momento também que nós vivemos, que era mais importante a menininha ou o menininho sentado do lado que o professor falando que os nossos hormônios estão a milhão. É só pegar Nós uma temos que sala de pensar. professor, tendo formação, vai todo mundo conversar igual. Pensar na nossa terceira idade, porque a gente tem que ter qualidade. Nós chegamos cientificamente a tantas pessoas acima dos 70, 80 anos, mas o que nós estamos falando de forma sadia? É claro que eles vão, a gente vai também. Mas essa relação da verdade. Eu acho que o luto tem que estar vinculado com a verdade. Sem dúvida. O tempo todo. E principalmente que a gente está lutando o tempo todo. A gente está... Porque toda hora está acabando alguma coisa, né? Ou acaba, a criança sai da educação infantil e ela muda de escola porque ela vai para o fundamental. É um luto, é uma perda. Ela sai da escola de ensino fundamental e vai para a escola de ensino médio. Depois ela vai para, vai para a universidade, ela começa a trabalhar. Então ela tem um luto de... ela faz 18 anos, né? Aí fala assim, nossa, agora eu sou adulta, eu não sou mais criança. Pois é. Aí vai trabalhar, perdeu a Perdeu liberdade o emprego. de dormir até mais tarde. Ou então ela foi demitida do emprego por um X motivo, é uma outra perda, né? Porque Lidar com várias pessoas essas estão passando perdas por isso, né? Poxa, Quantas pessoas estão lidando com essa perda de emprego? E isso é um luto, porque é uma responsabilidade dentro de casa, da sua família, da questão de você manter o básico, né? Do básico e meio mesmo. recheado também de sentimentos, né? De incompetência, eu não pude segurar, eu tenho culpa nisso, e agora o que vai ser, né? Vem um monte de sentimentos juntos. E aí eu tenho certeza que os professores que estão nos assistindo ou vão nos assistir vai assim, tá bom, então eu paro minha aula de matemática e vamos falar sobre as emoções. Olha, gente, bom senso e canja de galinha não faz mal a ninguém, né? Tá tudo interligado. A gente tem que pegar, como a Márcia falou muito bem, o que a BNCC diz, que é a educação de todos, falar dessas questões socioemocionais, isso pode estar dentro do nosso planejamento, porque dentro isso de é uma aula. intrínseco, né, Tânia? Quando Tá junto. Tá junto. você trabalha um texto de português,
né, falando de alguma coisa, de emoções, do respeito. A gente pode fazer isso, e é onde eu vou bater nessa tecla do assunto que for. A sala dos professores é o momento maior da constituição desse planejamento, de uma forma não comprada pronta na internet, como muita gente quer fazer, quer vender o planejamento pronto, mas construir profissionalmente o ato de educar. Se a gente cobra dos pais a educação familiar, nós também vamos ser cobrados na nossa educação escolar, que não é só acadêmica, não é só conteúdo. Nós não somos produtores de conteúdo, né, Márcia? De jeito nenhum. E tudo tem que ter um sentido, né? Se não tiver sentido para a vida da criança, do jovem, ele realmente não vai ter motivação de entender, de aprender. Fica tudo muito jogado, né? Então tem que estar contextualizado, tem que fazer sentido para a vida dele. Sim. Eu tenho legislação para isso, né? Eu estou falando de lei, eu não estou falando de algo que é solto, é legislação, está dizendo ali do respeito à educação, ao outro, ao jeito de ser do outro, está lá, na nossa Constituição. Ela existe, ela pode não estar sendo respeitada, mas ela existe e está lá. As legislações educacionais que falam tanto dessa questão da formação do cidadão, das diferenças culturais, a BNCC fala da questão regional, né? Ela não se fecha em si dizendo da sua região que você precisa estudar isso, por isso que a gente tem currículo do estado, currículo da cidade, não é verdade? A gente tem essa questão, Por isso que a gente não tem o estudada, planejamento da escola, né? a gente fala tanto dessa questão emocional dentro da psicologia, né, da formação que nós temos, da interferência do nosso meio, da interferência, do não falar das nossas emoções, quando nós podamos alguém de chorar, quando nós podamos alguém de falar, o que a gente vai ver no futuro, não é isso? Até de uma comunicação adequada, né, Tânia? Porque dependendo da forma que você se comunica, você causa estragos ali e você poderia ter dito a mesma coisa de forma diferente. Ser sincero não é ser... Né, a gente tem que entender um pouco essa Exato. diferença de ser sincero e ser... Excesso de sincericídio, né? Exatamente. Verdade. E aí, é assim, procure sempre conversar com seus pares, ouvir as suas crianças, as suas famílias, construir dentro da escola esse ambiente que a gente tanto busca, né, Márcia? Que é de ser humano de verdade. E ser humano é cuidar da nossa espécie, é cuidar das outras espécies, é cuidar desse planeta. Como eu sempre falo, não é romantizar, não, é conscientização. E a psicologia vem para embater isso aí mesmo, né? Que ela vem daquele impacto na gente que diz, espera aí, você não é só uma parte física que sai andando por aí e as suas emoções interferem diretamente na vida das pessoas que estão à sua volta, né? Sem dúvida nenhuma. Somos um todo, né? Aí eu queria que você deixasse uma... Eu ia falar a mesma coisa, a Márcia deixar um recado aqui pro pessoal. Eu separei uma frase aqui, é da doutora Maria Helena Franco, uma psicóloga que eu achei muito bacana, que diz que o luto não é um obstáculo que deve ser superado, e sim uma experiência da maior importância que precisa ser vivida, para que o seu significado seja construído e entendido. Ninguém pode fazer isso pelo outro, embora todos tenhamos a vontade de proteger as pessoas de sofrerem. Então é isso que eu vejo, sabe? Todas as nossas dores fizeram, fazem e sempre farão parte da nossa vida. Mas o que a gente faz com essas dores é que é a grande diferença. Então a gente não vai conseguir poupar ninguém de sofrê-las, mas são essas dores que fortalecem, que edificam, que preparam o ser humano para as piores adversidades que a vida pode trazer no futuro, né? E não pode faltar amor, né, gente? Não pode faltar amor, não pode faltar compreensão, não pode faltar solidariedade, empatia, sabe? Paciência, né? E a força da palavra, do historicamente contextualizado, se nós falássemos das nossas emoções, se nós falássemos das consequências dessas coisas ruins que atravessam a nossa história, de repente a gente não estaria vivendo agora outra guerra, nós não veríamos tantas mulheres sendo assassinadas, tantas crianças molestadas, porque a gente sempre acoberta não só a ação, mas o fruto dessas ações que a gente vai colocando por debaixo do tapete, na nossa história enquanto humanidade, e a gente reproduz. Mesmo depois de milhões de anos, os mesmos erros, porque são erros. E se a gente quer realmente deixar
Depois a gente vai colocar a lista nos Isso. comentários. Só alguns exemplos aqui, depois a gente coloca aí. Mas, livros para você falar de perda, de você falar de adoecimento e falar de morte. Rubem Alves, 3 obras. A Montanha Encantada dos Gansos Selvagens, A Operação de Lili, O Medo da Sementinha. A gente tem aí o que acontece quando alguém morre, da Michaele Enimundi. A gente tem do Ziraldo, A Menina Nina, Duas Razões para Não Chorar. Entre tantos outros, como a Patrícia falou, a gente vai colocar. Filmes e desenhos, gente, Irmão Urso, Viva, A Vida é uma Festa, que fala da cultura mexicana em relação à morte. Procurando Nemo, que vive situações não só da perda da mãe, mas o pai perdendo o filho naquele oceano infinito. O Rei Leão, que a gente vivencia. Tudo isso são materiais didáticos, né, que você pode conversar, que você pode colocar em discussão e você vai ver o resultado disso. E quem sabe a gente não constrói realmente uma futura geração menos defensiva e mais aberta ao outro, que a gente tanto espera. Márcia, eu espero, né? A gente espera que a gente viver muito mais vezes Com aqui certeza. para discutir vários temas, trazendo agora novidades aí, porque a Márcia vai, eu tenho certeza que a gente vai ampliar esses cursos, esses bate-papos. Muito obrigada, viu, por você ter vindo mais uma vez. Imagina, gente, eu que agradeço de coração, foi um prazer estar aqui com vocês, né? Se nós conseguimos plantar mais uma sementinha que seja, eu já fico extremamente feliz e me sinto realizada com isso. Fazer igual a sua nora, né? A gente precisa mudar o mundo